Olá, então, voltando aí na página 34, vamos lá. No iniciozinho aí, gente. O escritor, jornalista e advogado Luiz Gama, nascimento 1830, data de morte 1882. Foi um dos intelectuais negros mais importantes do Brasil no século XIX. Filho de uma mulher que havia sido escravizada, Gama chegou a ser vendido pelo pai como escravo, mas com o tempo conseguiu a liberdade. Estudou direito e dedicou sua vida a trabalhar pela liberdade dos escravizados. A literatura produzida no Brasil também é marcada pela presença afrodescendente. Os escritores Lima Barreto, 1881, nascimento, em 1922, a data de falecimento, e Machado de Assis, que é o meu querido, na faculdade a tia Valquíria, tipo assim, levantou a bandeira de Machado de Assis do início ao fim, viu? Eu sou Machado de Assis até a morte. Data de nascimento, 1839 e falecimento, 1908. Por exemplo, tem origem negra e produziram obras marcantes para a formação cultural do país. Danças e ritmos como samba, carimbó, maracatu e jongo também são de origem africana. Aí tem, né, gente, uma foto bonita que é o maracatu. É uma manifestação cultural afrodescendente típica do estado de Pernambuco. Por isso que a gente tem que conhecer o Brasil todo, viu? Quem tiver oportunidade, do sul ao norte e nordeste, ok? Quilombos ontem e hoje. Como já vimos, os quilombolas eram os habitantes dos quilombos do passado, ou seja, aqueles organizados pelos escravizados entre os séculos XV e XIX. Hoje, o termo quilombola ainda é muito utilizado. Ele se refere aos descendentes dos antigos moradores dos quilombos e aos grupos que hoje em dia se identificam como descendentes das populações que viviam nas regiões dos antigos quilombos. As comunidades quilombolas de hoje, portanto, procuram preservar as raízes e sua história. Os quilombolas de hoje vivem em suas comunidades, produzindo trabalho e comercializando, quando possível, os frutos de seu trabalho. O 20 de novembro. A morte de Zumbi dos Palmares ocorreu no dia 21 de novembro de 1695. Atualmente, essa data tornou-se um feriado em algumas cidades dedicado ao Dia da Consciência Negra. Esse feriado, os municípios que escolhem aderir às comemorações realizam algumas festividades ligadas à cultura afrodescendente em nosso país. Virando a paginazinha aí, gente, olha, tem uma foto de uma sala de aula e vamos ler aí o que está escrito do ladinho, ó. Praticamente todas as comunidades quilombolas, nos dias de hoje, têm escolas para que as crianças e os jovens que vivem ali possam estudar. Na imagem, alunos assistem à aula na escola de uma comunidade quilombola chamada Comunidade das 11 Negras, no Engenho Trapiche, próximo de Recife, no estado de Pernambuco. Porque todo mundo tem que estudar, né, pessoal? Vamos lá, conectando com a língua portuguesa. A participação dos povos africanos na formação da sociedade brasileira é intensa, de modo semelhante ao que ocorre com os povos indígenas. Os povos africanos constroem a cultura brasileira, deixando uma herança cultural para gerações futuras. A língua portuguesa recebe diretamente essa participação que parece na forma como a falamos em nosso dia a dia. Para
Para saber mais sobre esse tema, leia o texto a seguir. Prestando atenção, vamos lá. As línguas africanas, especialmente o Kimbungo, ou idioma dos Ambungos, desculpa, gente, o Kikongo, ou língua dos Congos, o Imbundo, ou idioma dos Ovimbundos, e o Iorubá, marcaram profundamente não só o vocabulário do português do Brasil, mas também a construção de frases e a fonética, ou a maneira como pronunciamos as palavras. Poucos se dão conta de que os verbos cochichar, cochilar, fungar, xingar e zangar, os substantivos bagunça, caçula, cafuné, carimbó, fuxico, quitanda, quitute, sunga e tanga. Os adjetivos capenga, dengoso, encabulado e zonzo. E numerosíssimos outros termos que usamos no dia a dia são de origem africana. Olha, eu não sabia. Vocês sabiam? Não, né? Pois é. Então, vamos lá. Nosso joguinho rápido aí, pessoal. Segundo o texto, que línguas africanas se misturam à língua portuguesa trazida pelos portugueses e criaram o português falado no Brasil, hein? Segundo o texto, fala o quê? Então tá, nossa aulinha de história termina aqui, tá bom? Beijinho pra vocês, atividadezinha curtinha, porque hoje a gente tem, né, português e matemática revisão, ok? Beijo, meus amores.